As teorias filosóficas mais loucas explicadas em 14 minutos. Cérebro de Boltzmann. O cérebro de Boltzmann é um experimento mental que propõe que, com tempo suficiente, um cérebro autoconsciente poderia surgir aleatoriamente no universo por flutuações quânticas. Esse cérebro teria memórias e percepções de viver em uma realidade estruturada, mesmo sendo só uma ocorrência temporária e aleatória em um universo caótico. A teoria questiona se é mais provável existir todo o universo complexo ou apenas um cérebro com memórias falsas surgindo ao acaso. Se essa for a opção mais provável, tudo o que você vive pode ser uma breve alucinação de um cérebro de Boltzmann. Solipsismo. Salipsismo. O quê? Eles dizem que sou só um cérebro flutuando no universo, percebendo minha vida temporariamente e que não existo de verdade. Solipsismo. Solipsismo é a ideia de que apenas sua própria mente pode ser conhecida com certeza como existente. Segundo essa teoria, não há como provar que o mundo exterior, pessoas, objetos e eventos existem além da própria percepção. Essas teorias são sempre legais de se pensar, mas na verdade elas não têm nenhum fundamento razoável. Fisicamente, você não pode provar sua consciência para mim porque você não é eu. Era disso que eu falava outro dia. Não importa o que seja, nem o quão próximo a pessoa esteja, ela nunca vai realmente entender quem você é. Eles nunca vão te entender de verdade. Eles vão te entender o quanto puderem. Mas a menos que alguém possa realmente estar no seu lugar e ser você, essa pessoa não vai entender quem você é, se é que faz sentido. Se eu perguntar pra você ou alguém próximo, tipo sua esposa, prove que você é consciente, o que responderiam? Não, você é sua esposa. Não vai entender sua esposa, sua mãe, seu pai. Não importa o quão próximos sejam, nem sua própria mãe vai entender como é ser você, totalmente. Talvez tenham sido. Se você tivesse um irmão gêmeo, poderia ter alguém que te entendesse melhor. Esse é o exemplo mais próximo de compreensão. Gêmeos se entendem mais que outros por serem geneticamente idênticos e terem vivido praticamente a mesma vida. Mas mesmo assim, você como gêmeo não consegue entender completamente o seu outro gêmeo. Gêmeos siameses podem se entender mais por dividirem o corpo, mas possuem cérebros distintos. Possuem cérebros e experiências conscientes distintas. O que um vivencia, o outro não experimenta. Não se comunicam telepaticamente. Eles não estão experimentando o pensamento do outro por completo. Isso ocorre porque todas as experiências são subjetivas e entendidas pela mente individual. O solipsismo questiona se o mundo existe de fato ou é apenas criação da sua mente, mesmo que você o veja e interaja com ele. Você não tem como saber. O paradoxo do teletransporte. O paradoxo do teletransporte é um experimento mental que explora as implicações e conceitos do teletransporte. Meu Deus, se você separar meus átomos e me teletransportar para outro tempo e espaço, ainda serei eu? Ou eu estou morto e essa máquina só criou uma versão completamente idêntica de mim, com exatamente as mesmas memórias, mas eu deixo de existir. Identidade. Imagine um teletransporte que escaneia corpo e mente, mapeando átomos e conexões neurais. O dispositivo envia as informações para outro lugar, onde um novo corpo idêntico é criado, replicando a pessoa original, memórias e personalidade. O paradoxo surge ao considerar o que acontece durante esse processo. A pessoa que chega ao destino é o mesmo indivíduo que entrou na máquina de teletransporte? Não, porque você não viajou, eles apenas desmontaram e rearranjaram seus átomos. Eles não criaram nem destruíram matéria, só te transformaram em outra coisa. É basicamente o mesmo. Não, deixa eu colocar dessa forma. Se eu tiver um clone seu, digamos que eu crio um clone seu agora mesmo e ele fique ao seu lado, e esse clone tem todas as experiências que você já teve, parece com você, age como você, é você. Vocês falam e agem igual. Essa pessoa é você? Não. O único você é quem está percebendo agora. Enquanto haveria outro você percebendo, que teoricamente seria você por ter ido de um lugar a outro, a máquina reorganizou aquela pessoa e desorganizou você. Então a pessoa reconstruída não seria você. Seria uma cópia idêntica à sua que pensa ser você. Se usasse uma máquina de teletransporte, você morreria. O você do outro lado seria um novo você, basicamente doutrinado a pensar que é você porque reorganizou cada parte de você perfeitamente. Seria uma nova pessoa. Seria uma nova pessoa. Do ponto de vista de alguém de fora, você estaria bem, certo? Tipo, pra mim, eu não te conheço. Seu nome é João, você entra na máquina de teletransporte, sou seu amigo e te conheço desde sempre. Você vai, bum, se teletransporta pra mim. Você vai falar comigo e eu vou pensar, esse é o João. Mas o João que eu conhecia está morto. O João que eu conhecia não está mais percebendo e ele não existe mais. Quando ele foi desintegrado na máquina, morreu. Agora uma nova pessoa está clonando ele.
Tipo Rick e Morty. Tipo, se você fosse pra um universo alternativo, igual em Rick e Morty, spoiler, Rick e Morty matam toda a porra da família deles. A família deles morre, eles destroem o universo e todas as pessoas daquela terra morrem. Eles pensam, como consertar isso? Não dá. Então eles se teleportam para outro universo onde eles acabaram de morrer. E tudo é idêntico, exceto pelo fato de que Rick e Morty daquele universo estão mortos. Enterram os corpos, assumem seus lugares e convivem com a família, pois veem todos como iguais. Eles sabem que sua família e conhecidos já morreram, então seria igual. Mesmo que você esteja se teleportando, o você que foi esmagado morreu. Se a pessoa original é desmontada no ponto de partida, essa pessoa é efetivamente morta? Nesse caso, a pessoa criada no destino, mesmo idêntica, é tecnicamente outro indivíduo. Seria um indivíduo diferente, mas ele não saberia disso. Ele não teria como saber disso. Mesmo se você perguntar a ele se lembra disso, sabe? Eles vão dizer que sim, porque no momento em que esse cara desaparece, eles ainda têm essa memória, mas ela foi apenas implantada neles. A teoria do ovo. Nossa, essa me deixou mal quando vi pela primeira vez. A teoria do ovo é um experimento mental que propõe que todas as pessoas são, na verdade, o mesmo ser vivendo em diferentes formas e épocas. A teoria sugere que, ao morrer, a pessoa reencarna em outra, sem lembrar das vidas passadas. Esse processo segue até o ser viver todas as vidas humanas possíveis. De acordo com a teoria, o universo existe como um ovo, um lugar para esse único ser crescer e amadurecer através da experiência de viver muitas vidas. Quando todas as vidas são vividas, a pessoa alcança um estado superior de consciência, tornando-se como um deus e concluindo sua evolução espiritual. Eu gosto dessa ideia, mas eu penso mais que o universo é um Deus eterno que, tipo, se eu imagino que é Deus, eu simplesmente relaciono Deus ao universo. Não necessariamente consciente, mas um grupo inconsciente de matéria. O universo é Deus. Não está realmente pensando, só existe. Acho que existimos como um meio para o universo entender o tempo finito e a individualidade. Não sei se faz sentido. É difícil explicar. O universo não pode experimentar o tempo, porque se você é algo que sempre existiu e sempre vai existir, o tempo não importa para você, porque você sempre estará aqui. Mas você pode entender o tempo de uma forma diferente se for capaz de viver e morrer, porque aí o tempo importa. Isso faz sentido? Então você quer dizer que serei um Joe Biden? Na teoria do ovo, sim. Na teoria do ovo, você sou eu e eu sou você. Todos estamos nela. Todo mundo assistindo essa transmissão sou eu e eu sou você. Todos nós estamos apenas vivendo vidas diferentes, em momentos diferentes, sem a memória de quem realmente somos. Então, estamos todos apenas conversando uns com os outros. Bem, todos nós estamos conversando uns com os outros, mas somos apenas uma pessoa conversando consigo mesma. Eu só estou me entretendo. Não estou entretendo vocês, estou entretendo 5.000 de mim. Assim como no universo, nessa teoria, é projetado para o crescimento e evolução, todo negócio também é. O paradoxo da onipotência. O paradoxo da onipotência é um teste mental que questiona o conceito de poder ilimitado. Então eu faria sexo comigo mesmo. Você estaria dando à luz a si mesmo, fazendo sexo consigo mesmo, você estaria matando todos os outros seres que são você. É basicamente para mostrar um nível de moralidade igual. A teoria do ovo ensina que tudo de ruim que você faz para si mesmo, ajudando as pessoas a serem melhores. Muitas religiões acreditam na reencarnação, mas não que todos compartilham a mesma alma, e sim que algumas almas podem reencarnar. Mas sim, o principal exemplo é que, se a teoria do ovo fosse verdadeira, você seria Hitler, mas também seria cada pessoa que Hitler matou. Então isso iguala tudo. Cada coisa boa que você fez para si mesmo. Cada coisa ruim que você fez para si mesmo. Se você é uma pessoa má, acaba causando dor a si mesmo, algo que ninguém quer. Pergunta se um ser todo-poderoso como Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele conseguiria levantar. O dilema existe porque qualquer resposta limita o poder do ser. Bem, sim, Deus é todo-poderoso e onisciente. Isso só nos deuses das principais religiões, como nas religiões monoteístas. Deus é todo-poderoso, mas não pode criar algo que não consiga mover. Se o ser pode criar a pedra, mas se ele pode criar tudo, como isso funciona? Eles não podem levantá-la, o que significa que há algo que eles não podem fazer. Isso implica um limite para o seu poder, contradizendo a ideia de ser todo-poderoso. Por outro lado, se eles... Isso é idiota, não vou mentir. Não, faz todo sentido. Se Deus é todo-poderoso, como ele pode criar algo que ele não consegue, que é demais para ele mover? Não pode criar uma pedra assim.
Porque se ele é fisicamente todo-poderoso, isso significa que ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele não pode, porque ele não consegue criar algo que ele não possa mover. Porque ele pode mover qualquer coisa. Porque ele pode fazer qualquer coisa. Isso mostra uma limitação, pois não conseguem algo que seria parte da onipotência. Mas Deus pode estar acima da própria lógica. Ou seja, por onipotente, entende-se um ser capaz de fazer tudo o que é logicamente possível. Ser todo-poderoso não inclui fazer o impossível lógico, como um círculo quadrado. Significa ter poder sobre tudo que existe. Impossibilidades lógicas, como um círculo quadrado, não existem de fato. Isso é só uma experiência de pensamento já desmentida. Mas isso não é a ideia desse quadrado estranho. Isso não seria só outra dimensão que já foi provada matematicamente? Eles usam isso para justificar por que não pode ser fisicamente perceptível para alguém tridimensional como nós. Outras dimensões são sugeridas matematicamente, como um quadrado estranho, por exemplo. A matemática tenta provar outros universos, outras dimensões, mas não é algo que você consiga perceber fisicamente porque você não consegue estar nessa outra dimensão. Você está preso na dimensão em que viveu, tendo que aceitar a vida e percepção que recebeu. O melhor exemplo disso é se você tivesse nascido bidimensional e fosse um quadrado plano, você só conseguiria ver para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Você não conseguiria olhar para cima e para baixo, mas se uma figura tridimensional entrasse no seu universo, você só a veria no seu espaço bidimensional. Você não entenderia para onde elas vão quando saem. Você não entende olhar para cima ou para baixo, apenas para frente, trás, esquerda e direita. Então, da mesma forma, algo que está em uma dimensão superior à nossa, nós não conseguimos perceber porque só conhecemos olhar nas dimensões e enxergar da maneira que conseguimos. Tudo em uma dimensão superior pode ver tudo abaixo dela, mas nada acima dela. Experimente. Antinatalismo. O antinatalismo é uma posição filosófica que argumenta contra o ato de dar à luz, sugerindo que é moralmente errado trazer novos indivíduos à existência por causa da própria vida. Envolve inerentemente sofrimento, dor e dificuldades. Portanto, é melhor não criar novas vidas que inevitavelmente enfrentarão esses desafios. Um dos principais argumentos no Antiliteralmente, a trama de Ataque dos Titãs. O antinatalismo argumenta que existir causa mais sofrimento que alegria, por isso não compensa. Além disso, alguns antinatalistas destacam as implicações ambientais e éticas da superpopulação, argumentando que isso contribui para o sofrimento não apenas dos indivíduos, mas da sociedade como um todo. Acho que somos parasitas até certo ponto. Porque, se você está na base da cadeia alimentar, você serve como meio de suprimento para outras coisas. Nós matamos, comemos, destruímos e reconstruímos tudo o que tocamos. Nós estamos destruindo a terra, estamos matando as coisas. O objetivo da vida é experimentar ao máximo, seja bom ou ruim, pois só temos uma chance, concordo com isso. Isso não tem nada a ver com o que estamos falando, porém, estou dizendo que nós somos, em uma palavra, no sentido geral do que é um parasita, nós somos espécies invasoras e somos parasitas invasores. Nós construímos coisas e fomos a lugares que não deveríamos ter ido e feito o que não deveríamos ter feito. E agora nós tomamos conta dessa área. Agora destruímos tudo ao redor, acabamos com o ambiente natural e continuamos vivendo ali. Então, onde está o nosso habitat? Historicamente, quero dizer, depende, mas fomos uma espécie tão bem sucedida que conseguimos nos espalhar por toda a Terra, basicamente. Onde naturalmente estaríamos acostumados a viver seria na África. Pelo menos de onde o Homo sapiens surgiu. Mas os humanos em geral conseguiram viver praticamente em qualquer local habitável em termos de temperatura e clima. Fora isso, é mais no sentido de que conseguimos viver em montanhas a 3.000 metros de altitude sem água natural, sem capacidade de cultivar comida e estamos apenas transportando coisas de um lugar para outro. Você consegue acessar coisas onde mora agora que não poderiam ser cultivadas ou usadas aí porque conseguimos transportar as coisas. Nós evoluímos basicamente para dominar, nós tomamos conta da Terra, nós conquistamos o nosso planeta. Não no sentido da água ainda, porque o oceano é praticamente todo desconhecido. Mas, nós merecemos a Terra. Por quê? Por quê? Não é um pouco egoísta presumir isso? Porque nós merecemos a Terra, eu acho que nós conquistamos ela. Não acho que merecemos. Ser mais inteligentes não significa merecimento. Merecimento. A gente só conquistou. Só porque somos os mais inteligentes. Não significa que merecemos a Terra, só significa que a gente conseguiu. A sociedade, o planeta e você não é livre. Essa teoria da maçã. Qualquer outra espécie faria o mesmo. Você está certo. Não acho que o que fazemos seja imoral. Não digo que concordo com o antinatalismo. Estou dizendo que se você realmente olhar para isso, nós somos como parasitas da Terra. Nós dominamos o planeta. Você não é livre.
Essa teoria sobre a ausência de livre-arbítrio sugere que indivíduos podem escolher e agir conforme seus desejos. Eles não controlam a vontade por trás de suas ações e acabam escravos dos próprios desejos. Para testar essa teoria, proponho este experimento mental. Se você decide entre sabores de sorvete, Sempre falo isso. Eu costumo fazer maçã ou banana com meu chat. Se você está escolhendo um sabor de sorvete, tipo, eu vou de chocolate e tenho a liberdade de pensar depois disso, para minha próxima escolha, se eu quiser outra coisa. Mas se tivéssemos que voltar e repetir esse cenário toda vez, exatamente no mesmo momento em que estamos, você nunca mudaria sua resposta. Você sempre escolheria o que mais deseja, pois todas as suas escolhas e experiências te trouxeram até esse momento de decidir entre baunilha ou chocolate. escolha entre chocolate e baunilha e perceba que prefere chocolate. Nada pode ser feito para mudar esse desejo, a não ser que um fator externo, fora do seu controle, interfira, como descobrir que o sorvete de baunilha é mais barato ou menos prejudicial à saúde. Bem, sim, porque você tem a liberdade de refletir sobre as coisas que viveu na vida, mas desde o seu nascimento você teve quase nenhum controle sobre muitas das coisas que fizeram de você quem você é. Você não teve controle sobre o seu nome, você não teve controle sobre onde nasceu, em que escola estudou, o que comeu durante boa parte da sua vida, quanto dinheiro você ganha, qual profissão normalmente você segue, porque todas essas coisas mudam dependendo das oportunidades que você tem acesso e do que te é dado desde uma época em que você ainda nem tem consciência. Mesmo consciente, essas coisas impactaram sua personalidade e te afetaram, não em relação ao livre-arbítrio, mas a ponto de você não ser mais quem achava que era. Tudo o que você é foi criado e impactado por outra pessoa. Eu também já pensei sobre isso. Sempre que estou sozinho é estranho, pois você nunca está realmente só. Tudo o que você faz sofre impacto causado por outro ser humano, não necessariamente um homem. Mesmo se você estiver sentado sozinho no seu quarto, aquele quarto foi construído por outra pessoa. As roupas que você está vestindo foram feitas por outra pessoa. A coisa que você está assistindo foi usada por outra pessoa, feita por outra pessoa, você está sempre envolvido com outra pessoa. Mesmo se você for para o meio da floresta e estiver sozinho, as roupas no seu corpo, as coisas que você tem, tudo isso, a única maneira de você realmente estar sozinho seria se você, vagasse para uma área que nunca foi tocada por pessoas, tipo na floresta amazônica, pelado, e fizesse tudo do zero sozinho. E mesmo assim, você tem o conhecimento de outras pessoas que estiveram envolvidas na sua vida até o momento em que você tomou essa decisão, de tomar essa decisão, então você nem está realmente consciente do livre-arbítrio quando decide ir para a porra da floresta amazônica e ficar pelado, tipo naquele programa Largados e Pelados, tentando viver sozinho. Porque todas as coisas que você viveu até aquele ponto para te levar a tomar essa decisão, você não teve escolha sobre elas. Isso mostra que a única maneira de você fazer qualquer coisa é querendo fazer, o que já determinamos que você não pode controlar, ou sendo forçado a fazer, o que obviamente você também não pode controlar, provando assim que o livre-arbítrio não existe. Navio de Teseu. Mas eu só vou junto com essa parada, sabe? Tipo, chega um ponto em que você aceita isso e pensa, caramba, beleza. E aí simplesmente segue em frente. O navio de Teseu é um experimento filosófico que questiona identidade e mudança. Tudo começa com o navio do herói Teseu. Normalmente, nas faculdades ou aulas de filosofia, a primeira coisa discutida é o navio de Teseu. Não sei porquê, talvez por ser um tema filosófico fácil antes de assuntos mais profundos. Com o tempo, o navio tem partes de madeira apodrecidas, trocadas por novas. Eventualmente, todas as partes originais são substituídas, o que leva à questão central. O navio totalmente restaurado ainda é o navio de Teseu? Sim, porque é o nome que você associa a ele, é a sua fisicalidade. Fisicamente não é o mesmo navio, mas pelo nome e associação, sim. Também não sou fisicamente a mesma pessoa. Suas células, você é uma pessoa completamente nova em termos celulares. A cada, 7 anos. Mas você ainda é você, certo? Você não é a mesma pessoa no sentido de consciência ou, sabe, personalidade em geral, mas ainda é você no sentido do seu corpo físico e do seu nome. Ainda tem quem te chame de Evan, Ethan, Joe, Sarah ou qualquer outro nome seu. Para dificultar, suponha o original. Você disse que refutei meu argumento sobre teletransporte, mas não refutei. Eu sou porque, nesse sentido, você ainda vê, Trey, e é aqui que eu vou acabar com a sua jogada, cara. Você continua sendo a mesma consciência, percebendo e sendo percebida. Você ainda está na posição de ser o observador individual, mesmo que você não seja o mesmo observador que era há 7 anos. Você continua sendo a mesma pessoa consciente neste corpo, diferente do navio, que tem todas as peças trocadas. Você foi consertando partes aos poucos, não tudo de uma vez, certo?
Teletransporte, reorganizar seus átomos instantaneamente em outra pessoa. A cada 7 anos você ganha novas células, mas não é que todas morram de uma vez e um novo você surja. Suas células morrem gradualmente. Suas células estão morrendo agora mesmo. Suas células estão morrendo e você está criando novas células agora, a cada segundo de cada dia. Milhões de células estão morrendo e outras estão nascendo porque elas estão se dividindo constantemente. Com o tempo, ao olhar para trás, percebe que há 7 anos você não era o mesmo, pois suas células já são outras. Durante esse tempo, você manteve a mesma consciência do mundo e seguiu como o mesmo observador. Um clone seu não seria o mesmo observador, pois teria outro corpo. E remontado em um navio. Agora, existem 2 navios, um composto inteiramente de materiais novos e outro feito dos componentes originais. Esse cenário mostra como as definições são artificiais e instáveis. O navio, o que, Se eu mudar minha personalidade e nome, serei visto de outra forma pelos outros, parecendo alguém no programa de proteção à testemunha. Para todos, você é alguém diferente, mas para si mesmo continua sendo o mesmo. Você é uma pessoa diferente em termos de traços de personalidade e todas essas outras coisas. Então, a forma como você age pode ser diferente, certo? Se você é uma pessoa boa ou má, pode mudar. Mas você, como indivíduo, ainda é o mesmo observador que sempre foi. mesmo com todas as partes trocadas, mantém a identidade. Qual é o verdadeiro navio de Teseu? Egoísmo ético. O egoísmo ético é a teoria que defende que cada um deve agir sempre em benefício próprio, sem considerar os efeitos sobre os outros. Essa teoria diz que ações só são corretas se beneficiarem o indivíduo. Eu tenho transtorno de personalidade borderline. Transtorno bipolar ou personalidade múltipla? Realizá-los destaca o egoísmo ético. O egoísmo ético é a teoria filosófica que defende que cada um deve agir sempre em benefício próprio, sem se preocupar com os efeitos para os outros. Essa teoria afirma que as ações só são moralmente corretas se beneficiarem o indivíduo que as realiza, enfatizando que valores como simpatia e altruísmo foram ideias construídas por indivíduos fracos que não conseguiam se impor na sociedade. Então eles têm, Isso é uma besteira idiota. Você pode argumentar sobre os sentidos nobres, como Nietzsche aborda a moralidade e as mudanças nas definições de bem e mal ao longo do tempo. Achar que só o que te beneficia é moralmente certo é tolice, pois o que favorece o grupo geralmente também ajuda o indivíduo, já que dependemos dos outros na sociedade para ter sucesso. você precisou criar um sistema moral para justificar. Voltando ao que eu estava dizendo, que você nunca pode realmente se afastar das pessoas em geral. Você sempre vai estar envolvido com uma pessoa ou outra. O microfone pelo qual estou falando, a porra da câmera pela qual você me vê, tudo foi feito por outra pessoa, independentemente de eu possuir ou não. Alguém esteve envolvido. Se eu prejudicar essas pessoas, acabo me prejudicando também. Pela incompetência deles. O egoísmo ético defende que, como outros animais, buscamos garantir nossa própria sobrevivência, e não devemos negar esse desejo, pois seria antinatural e prejudicial. Egoístas éticos defendem que, ao buscarem seus objetivos, indivíduos também beneficiam a sociedade. Acho que isso faz sentido em termos de guerra, como por exemplo, nos tempos antigos em que você era forçado a lutar por um rei, você estava lutando pelos objetivos de outra pessoa, o que acabava te matando. Então isso aumentaria a paz mundial se fosse usado momentaneamente? Sim. Se todos fossem egoístas éticos e só pensassem em si mesmos, todos seriam babacas. Os egoístas éticos defendem que, ao buscarem seus próprios objetivos, os indivíduos também podem beneficiar a sociedade, pois suas ações podem gerar bons resultados para outros. O basilisco de Rocco é um experimento mental sugerindo que uma futura superinteligência artificial poderia ser motivada a punir ou torturar indivíduos que soubessem da possibilidade de. Se sua mãe comeu porcos enquanto estava grávida, esses átomos poderiam se transformar na estrutura do seu cérebro e reencarnar na sua consciência agora mesmo. Você nem se lembra de nada, mas seus átomos experimentam essa vida. Somos porcos? Bem, eles se transformaram, então perderam a energia e as capacidades conscientes que tinham antes. Então não, você não seria aquele porco. Você seria uma versão transformada daquele indivíduo. De sua existência, mas não ajudou a realizá-la. O propósito dessa punição. Joe Bart era Jack Doherty em outro universo. Não, eu seria Jack Doherty neste universo, mas só não agora. Agora, mas não de forma consciente. Todos nós seríamos os mesmos indivíduos após a morte, mas você não tem nenhuma lembrança disso. Você está sempre sendo dividido em vários corpos. Não acredito na teoria do ovo, só explico. A punição serviria como um incentivo. Como isso ou qualquer coisa faz sentido? Como assim? O que você quer dizer? Não importa se acredita ou não, é só uma teoria. Como acreditar em Deus?
Tipo, você não pode. Como isso faz sentido? Bem, você não pode provar. É só uma ideia. Depende se você acredita ou não. Esses percebi. Significa que tudo... Preciso voltar porque não li isso. Basquete do Rocco. Ah, isso aí é aquela parada onde um computador vai dominar o mundo. É. A inteligência artificial pode criar simulações virtuais, onde aqueles que não ajudaram em sua criação são torturados. Ensaiar é perceber. Significa que algo só existe se é percebido. Por exemplo, se você senta em uma... Eu odeio isso pra caramba. É, sua cadeira é oca. E isso tudo segue a teoria de que o nosso universo, na verdade, está dentro de um computador de outra forma de vida mais avançada do que a nossa. Porque é muito difícil para um computador conseguir gerar o universo inteiro, mas é muito mais fácil para o computador só precisar gerar as coisas que estão sendo ativamente percebidas. Então sua mesa, na verdade, é oca até você decidir cortá-la. Não há nada atrás de mim até eu decidir olhar. Então, as únicas coisas que realmente estão sendo percebidas ou processadas seriam as coisas que você está ativamente percebendo. Não tem como refutar. É como o estado de Schrödinger. Tudo está vivo e morto ao mesmo tempo. E não de verdade. Acho que isso é um pouco diferente. Isso é mais como teoria quântica. Levante-se sem olhar para a cadeira. Ela não existe mais. Imortalidade quântica. Imortalidade quântica é um experimento mental baseado na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. A teoria afirma que um ser consciente nunca vivencia a própria morte, pois em realidades alternativas ele segue vivo. O conceito central propõe que cada decisão ou evento cria múltiplos ramos de realidade. Em situações de risco de vida, sempre existirá uma realidade onde o indivíduo sobrevive. Se você conseguir provar que existe um número infinito de universos com um número infinito de versões que experimentam todas as possibilidades que você poderia, sempre haverá uma versão de você mesmo em um determinado universo que vive para sempre. Quando confrontado com o perigo, a consciência do indivíduo só percebe. Uma versão sua que viveu. Eram desfechos nos quais eles permanecem vivos. Assim, a imortalidade quântica sugere que as pessoas se veriam como imortais, pois nunca vivenciariam a própria morte. Zumbis filosóficos. Isso também é como algumas pessoas percebem a imortalidade quântica, que você nunca vai morrer porque toda versão sua que morrer, você não vai experimentar conscientemente. Acho que é mais fácil de entender dizer que existe um universo em um conjunto infinito de universos onde existe um você que vive para sempre. Zumbis filosóficos são: E quanto à velhice? Bem, você não pode morrer. Morrer de velhice não existe. Quando alguém diz que você morreu de velhice, provavelmente você morreu de ataque cardíaco. Você morreu dormindo, seu coração parou. Sempre há uma causa para a morte. A causa da morte no maldito laudo do legista nunca é velhice. Eles dirão que ele morreu por complicações da idade, geralmente pelo coração parando, aneurisma ou algo parecido. Mas sempre haveria uma versão de você que não morreu. Causas naturais? Tipo causas naturais de morte. seres hipotéticos semelhantes a humanos, mas sem consciência, são chamados zumbis filosóficos. Zumbis filosóficos são seres hipotéticos que parecem e agem como humanos, mas sem consciência. Esses seres agem como humanos, mas não possuem vida interior, sentimentos ou pensamentos próprios. O experimento mental questiona o materialismo, que afirma que a consciência é totalmente explicada por processos físicos cerebrais. Se for possível imaginar um ser que é fisicamente idêntico a um humano, mas não possui consciência, então a consciência talvez não possa ser totalmente explicada por estados físicos. O paradoxo de Zenão. Bem, eu acho que os zumbis filosóficos podem... Eu acho que existem dois tipos diferentes de você que existem no seu cérebro. Você é tipo um indivíduo em constante formação, como uma bola de slime, mas também existe uma versão A e uma versão B de você. Há um você que vive o dia a dia, experimentando coisas básicas como escola, conversas, jogar videogame e outras situações em que apenas vive o presente, meio que desligando o cérebro. E então existe você, um tipo B de você, que entende fisicamente e percebe o universo consciente, a vida, a morte e coisas profundas. E tem um grupo de pessoas que eu acho que não tem o B. Eu não acho que sou melhor do que ninguém. Eu acho que a maioria das pessoas consegue ter pensamentos filosóficos genuínos, mas acho que existem grupos de pessoas que não pensam em nada significativo a vida inteira e simplesmente vivem. Eles simplesmente não ligam. E você pode conhecer alguém assim, certo? Você não pode realmente saber, mas provavelmente tem pessoas que se importam. Provavelmente há pessoas na sua vida que valorizam certas coisas. Pra a pessoa que falou pessoas negras, bane essa pessoa porque você é só um racista filho da puta. Estou falando de você agora, especificamente. Quem disse isso acha que você é um zumbi filosófico, pois não entende ou tenta se relacionar com o que ele fala.
Você está só fazendo piada disso. Pode ser engraçado pra você, mas estou tentando me conectar de verdade. E sua piada agora mostra que você não entende o que digo. Você é um zumbi filosófico, você é um zumbi filosófico. Você só vai viver sua vida e depois morrer. E tudo bem, sabe? Mas é tipo, tanto faz. Se você não entende, eu também não. Não parece possível? Como assim? Diz que ele não tem mente, mas não falei isso. Só estou dizendo que ele não liga pra nada. Tipo, existem pessoas que simplesmente não se importam. E tudo bem, né? Tipo, viva sua própria vida, porra. Mas é louco pra mim que pessoas possam existir no universo por um tempo muito pequeno, seja algo de nicho ou não. E nunca questionarem, tipo, caramba, cara, que porra é essa? E elas simplesmente existem. Aproveitam suas pequenas coisas no mundo materialista. Só vivem no presente. Elas podem temer a morte por instinto de sobrevivência, mas não filosoficamente. Porque você pode ter medo de morrer de uma forma física, de sentir dor, e também pode ter medo de morrer de um jeito mais profundo, de realmente deixar de existir. Nós não somos todos NPCs? Acredito que às vezes você é um personagem não jogável e às vezes não. E algumas pessoas ficam mais tempo nesse estado. Eu acho que você tem que viver nesse mundo para se divertir. Acho que você pode refletir sobre sua existência, vida, morte e sentir medo disso. Acho importante pensar nessas coisas, mas elas também podem consumir e enlouquecer as pessoas. E você vai ver isso em muitos filósofos que enlouquecem. Viver no presente é bom porque permite experimentar a vida de verdade. Mas ao mesmo tempo, você também precisa tirar um tempo para recuar e realmente entender tudo. Mas para o cara que foi racista ali, tipo, fala sério, irmão, você tá sendo um babaca, sei lá. Tipo, eu não quero dizer, você é um zumbi filosófico e te insultar desse jeito. Mas, irmão, eu estou realmente tentando fazer um ponto genuíno. Você não me escuta, só fala pessoas negras. Atitude de perdedor. O experimento mental desafia o materialismo, que afirma que a consciência se explica apenas por processos físicos cerebrais. Se um ser fisicamente igual a um humano não tiver consciência, talvez a consciência não seja explicada só por estados físicos. Os paradoxos de Zenão. Os paradoxos de Zenão são experimentos mentais criados pelo filósofo grego Zenão para argumentar que o movimento é impossível ou diferente do que aparenta. O paradoxo mais conhecido é o de Aquiles e a tartaruga, que mostra os problemas ao dividir algo em partes infinitamente pequenas. Neste exemplo, Aquiles, um corredor rápido, está competindo com uma tartaruga, que é muito mais lenta. Para tornar a corrida justa, a tartaruga começa na frente. Zenão disse que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, pois sempre que chegasse onde ela estava, ela já teria avançado. Imagine caminhar até um destino, precisando primeiro percorrer metade do trajeto. Para percorrer metade do caminho, antes seria preciso andar um quarto dele, e assim sucessivamente, gerando infinitas etapas e impedindo que se chegue ao destino. Problema da indução. Não sei, acho que isso é meio bobo. Não é que eu não goste de falar sobre isso, mas é como quem só gosta de números pares ou ímpares. Pode-se argumentar que, apesar de 2 ser par, por ser o primeiro número par, seria considerado ímpar. E aí, ok, o 4 é o segundo número par, então é um número par de um número par, mas também é o primeiro segundo número par, então isso faz dele um número ímpar. Agora é só isso, estamos apenas ficando e falando besteira sem motivo. A indução, proposta por David Hume, questiona como justificamos a crença de que o futuro será como o passado. Esperamos que o sol nasça amanhã porque sempre nasceu antes. Hume destacou que não há garantia lógica de que algo sempre ocorra, mesmo que tenha acontecido várias vezes. Não há mais. Não há garantia lógica de que isso sempre acontecerá. E eu sei que tive que ler David Hume, no ano passado, mas só porque sim, estamos presumindo que o Sol vai nascer amanhã porque ele já nasceu 1 milhão de vezes antes. Insanidade presumir que não vai. Se você repete as mesmas ações na vida e vê sempre os mesmos resultados, sem perceber a relação entre eles, isso é insanidade. Às vezes você faz conexões falsas entre coisas, criando estereótipos. Mas no sentido da ciência, onde você está testando as coisas repetidas vezes. Se você nunca assumisse, tipo, se eu combinar amônia com alguma coisa, isso vai criar gás mostarda. Talvez se eu combinar de novo não aconteça. Você é maluco. Tipo, sim, existe uma chance estatística de um dia isso não acontecer. Mas realisticamente sempre vai acontecer. Só porque algo aconteceu várias vezes, não garante que seguirá acontecendo. Toda justificativa para essa suposição se apoia em experiências passadas, sendo um raciocínio circular. Afirmar que confiamos na indução porque funcionou antes é usar indução para justificá-la. Nossa confiança em padrões do mundo depende mais do hábito que de lógica. A máquina de experiências.
É um ponto de partida. Tipo, eu gosto do Hume pela forma como ele tenta provar as coisas a partir de um ponto muito básico, sem que conhecimentos prévios prejudiquem ou influenciem isso, mas ao mesmo tempo, qualquer filósofo que tenta provar as coisas a priori ainda está usando viés. Porque, voltando ao que estávamos falando, aquela coisa de você não ter livre-arbítrio, onde você ainda está preso no mesmo ciclo de impactos e vieses colocados na sua própria vida, a ponto de você fisicamente não conseguir raciocinar sem conhecimento prévio antes disso. Mesma coisa com, até mesmo invenções básicas. A vida que você vive, os carros que dirigimos, os aviões que você pega, todas essas coisas estão sempre evoluindo e ficando cada vez melhores. Mas isso talvez nem seja a melhor coisa possível que poderia existir desse jeito. Porque nós crescemos em uma sociedade com todas essas outras coisas sobre as quais você está constantemente aprendendo, você nunca consegue realmente criar algo totalmente único que não seja apenas uma referência. Formação de algo que já existe. Devido à sua própria percepção humana, você está limitado a esse fato porque só consegue ver e entender o mundo ao seu redor, mas também através de outros experimentos e coisas que já existem. Como você utiliza a matemática e ciência atuais para criar novas teorias, matemática ou ciência, ou compreendê-las de outro modo, sendo influenciado pelo que já existe? Se a roda nunca tivesse sido criada, provavelmente seria diferente. Eu odeio usar o termo a roda. Se o iPhone não tivesse sido criado, poderia surgir de novo, talvez de forma melhor ou diferente. Mas não tem como saber isso porque já estamos presos historicamente ao conhecimento de como os telefones foram criados. A máquina de experiências é um experimento mental proposto pelo filósofo Robert Nozick, para desafiar a ideia de que prazer e felicidade são as únicas coisas que importam na vida. Imagine uma máquina capaz de te dar qualquer experiência desejada. Você pode sentir alegria, amor, sucesso ou qualquer prazer, mesmo sem saber que são experiências simuladas. Nozick questiona se você escolheria se conectar à máquina pelo resto da vida. Muitas pessoas rejeitam intuitivamente a ideia de viver na máquina de experiências, preferindo a vida real com suas lutas e dificuldades a uma existência artificial cheia de prazer. Bem, essa existência artificial baseada no prazer se assemelha à de um viciado, pois você estimula artificialmente seu cérebro com serotonina e outras substâncias, sem dualidade para valorizar a felicidade percebida. Se você recebesse serotonina o tempo todo, estaria feliz, mas não do mesmo jeito que ao conquistar algo. Essa rejeição sugere que existem valores além do mero prazer, como a autenticidade, relacionamentos e a busca por conquistas genuínas. Antirrealismo moral. O antirrealismo moral é a visão filosófica de que não existem verdades ou valores morais, objetivos independentes das crenças e opiniões humanas. Segundo essa visão, afirmações morais expressam atitudes ou preferências, não fatos sobre o mundo. Por exemplo, se alguém afirma que matar é errado, um antirrealista moral diria que isso não expressa uma verdade absoluta. Em vez disso, expressa consenso social ou crença pessoal. Eu gosto disso, acho que eu posso concordar com isso. Porque moralmente todos nós concordaríamos que sim, matar pessoas é errado. Mas dependendo da sociedade em que você vive e de onde você está, como de onde você vem, outras verdades morais mudam. E até mesmo ao longo do tempo, elas mudam. E matar é errado em que sentido? Porque às vezes matar pessoas em legítima defesa não é errado, porque elas estavam te atacando primeiro. E aí você entra em toda uma discussão sobre os detalhes dependendo da situação, mas também reconhecendo o fato de que, universalmente, a moralidade só se aplica aos humanos, e, portanto, valores morais universais podem existir. Verdades morais definitivas não existem, pois só se aplicam aos humanos, não a tudo. E nós não existíamos, 100 mil anos atrás, pelo menos no sentido da humanidade moderna. Crença. A ideia é que ações como matar são... E quanto ao racismo, quando isso é certo? Nunca é. O racismo é moralmente errado. Adoro falar sobre isso porque eles logo dizem: ah, então você acha o racismo aceitável. Ah, então você acha assassinato aceitável. Não, discordo totalmente disso. O que eu estou dizendo é que o racismo surge de falhas humanas e da ignorância em não perceber que as pessoas tendem a criar estereótipos e grupos, pois isso é uma forma lógica de tentar sobreviver no mundo. Racistas são estúpidos por não entenderem que uma experiência ruim com alguém de um grupo não significa que todos desse grupo sejam iguais. Racistas, por exemplo, foram criados para serem racistas. Você não nasce racista. Racistas foram criados assim ou passaram por algo que os tornou assim e não percebem que as pessoas são diferentes. Isso é uma questão à parte.
Fora isso, moralmente falando sobre racismo, sexismo e todas essas outras coisas, universalmente vivemos em uma sociedade onde a moral precisa existir para que possamos funcionar. Mas em um nível universal, fora da Terra, a moralidade não tem influência nenhuma em nada. Porque fora dos humanos, que diferença faz você roubar pão de uma loja? Isso não tem significado nenhum. Você entende? Isso só vale para nós em certas situações. Não é bom nem ruim por si só. Rotulamos conforme normas culturais da sociedade. É racista mesmo sendo um fato estatístico? Se você vai mencionar que pessoas negras cometem a maioria, se você vai citar essa estatística bem, como que 1/3 ou 1% da população comete mais da metade dos crimes. Sim, isso é racista porque você não está levando em conta o fato de que pessoas negras, especificamente, foram marginalizadas na sociedade pela escravidão e, nos tempos modernos, vivem em áreas mais pobres e estão mais motivadas a cometer crimes. Pessoas negras geneticamente não são mais propensas a cometer crimes. As áreas em que eles vivem e as vidas que levam, especialmente em certos grupos, podem aumentar os níveis de crimes cometidos em determinadas regiões. Mas você também não está levando em conta a pobreza e outros fatores que motivam as pessoas a cometer esses crimes por causa da sociedade em que viveram. Pessoas negras não cometem mais crimes do que pessoas brancas por uma questão de personalidade. Se você for disser que estatisticamente eles cometem mais, isso só acontece por causa das áreas empobrecidas e das vidas que lhes foram dadas devido às implicações que foram impostas a eles pelo que se chama de racismo sistêmico. Eles receberam uma mão ruim e por isso vivem em situação difícil, com mais chances de cometer crimes se forem pobres e precisarem sobreviver nessas áreas. Se você pegar um grupo de pessoas e colocá-las em uma área empobrecida, elas provavelmente vão cometer mais crimes porque não receberam a ajuda de que precisam. Mas se você encontrar um cara negro na rua e disser na cara dele que ele tem mais chance de cometer um crime do que você está sendo racista pra caramba. Sim, qualquer fato estatístico que você apresentar está ofuscado pela sua própria idiotice de não reconhecer o motivo pelo qual esse fato existe. Não é por fatores genéticos que pessoas negras cometem crimes. Dizer isso é uma estupidez, e você sabe disso. Acordos de título ou sentimentos individuais. O paradoxo de Você está aceitando um fato pelo valor de face e não está analisando por que esse fato é assim. tolerância. O paradoxo criado pelo filósofo Karl Popper. Desculpa, desviei do assunto. Não digo que você esteja assumindo isso, mas perguntar se algo é racista por ser estatisticamente verdade é muito racista. Quando dizem, mas e quanto a isso? Eles usam estatísticas de pessoas negras cometendo mais crimes, mas ignoram a desigualdade de renda e que pessoas pobres cometem mais crimes que ricas. É assim, você tem que entrar em cidades e grupos para entender por que essas pessoas vivem desse jeito. Tudo isso se deve ao fato de que receberam uma mão horrível há séculos e ainda não conseguem sair nem mesmo com os sistemas atuais. O paradoxo da tolerância. E a evasão fiscal. Falo de crimes que irritariam pessoas brancas racistas. Pessoas ricas cometem muitos crimes. Pessoas brancas ricas cometem muitos crimes. Elas cometem muitos crimes de colarinho branco. E essas pessoas vão usar crimes violentos estatisticamente, que geralmente são aqueles que elas tentam atribuir às pessoas negras porque são racistas pra caramba. Mas é isso. O paradoxo da tolerância criado por O que são crimes de colarinho branco? Sonegação de impostos, fraude, uso de informação privilegiada, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo. Você não está ferindo, roubando ou cometendo crimes, mas usa o sistema ilegalmente para se beneficiar. o paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância, de Karl Popper, analisa os limites de uma sociedade tolerante. Popper defende que uma sociedade tolerante não deve aceitar a intolerância. Porque se uma sociedade estende tolerância àqueles que são intolerantes, corre o risco de permitir que grupos intolerantes ganhem poder e suprimam as próprias liberdades que possibilitam um ambiente tolerante. Se uma sociedade tolerante permite ideologias de ódio, essas podem minar direitos e liberdades, criando um dilema. Se uma sociedade aceita todos os pontos de vista, até os intolerantes ou violentos, pode acabar destruindo a própria tolerância. Popper. Isso já envolve a discussão sobre liberdade de expressão, onde muitos afirmam que deveriam poder dizer o que quiserem. Sim, mas dependendo do que diz, você também prejudica outras pessoas. Sugere que para manter um Você tem o direito à liberdade de expressão, mas também tem o direito de levar uma porrada se falar alguma merda. Uma sociedade tolerante deve se opor a crenças e ações intolerantes. Odeio esses vídeos no Twitter por causa da discussão sobre liberdade de expressão. Apesar disso, eu acredito que ela deve existir. Mas ao mesmo tempo, eu odeio ver aqueles vídeos em que é só um desgraçado xingando alguém com ofensas. E o cara não pode fazer nada porque se encostar nele, vai ser preso por agressão, enquanto o outro está literalmente cometendo crime de ódio.
mesmo que isso signifique limitar a liberdade daqueles que os seguem. O argumento do conhecimento. O argumento do conhecimento, frequentemente ilustrado pelo experimento mental. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Se você olhar para muitos casos em que alguém, como por exemplo um cara branco, chega para um cara negro e começa a gritar a palavra com N para ele, e o cara negro dá um soco nele e quebra a mandíbula dele. Brancos saem impunes, negros são presos. O quarto de Maria, proposto pelo filósofo Frank Jackson, descreve uma garota chamada Maria, brilhante neurocientista, que conhece todos os aspectos físicos das cores, mas vive em um quarto preto e branco e nunca viu cores. Maria sai do quarto e vê uma maçã vermelha pela primeira vez. O argumento do conhecimento questiona se Maria aprende algo novo sobre cor ao ver a maçã. Jackson argumenta que sim, porque, embora Maria tivesse todo o conhecimento científico sobre como funciona a percepção das cores, sua experiência de ver a cor pela primeira vez lhe proporciona uma informação nova que ela não poderia ter conhecido enquanto estava confinada no quarto preto e branco. Esse experimento mental... Isso também vale para o trabalho. É diferente aprender algo e vivenciar por si mesmo. Saber como algo funciona é diferente de fazer, que é bem mais difícil. O experimento mental sugere que existem aspectos não físicos do conhecimento, especificamente as experiências subjetivas da percepção. O teorema do macaco infinito. O teorema do macaco infinito é um experimento mental que sugere que, dado um tempo infinito, um macaco aleatório, Um macaco escreverá toda a obra de Shakespeare. pressionando teclas em uma máquina de escrever ou teclado, seria possível digitar qualquer texto, até as obras completas de William Shakespeare, ilustrando o conceito de infinito. Se quiser discutir ou sugerir algo sobre este vídeo, Isso nem é teoria, nem é simplesmente verdade. Se você tivesse algo aleatório, nem mesmo um macaco, se você simplesmente tivesse um computador pressionando botões aleatoriamente por um tempo infinito, ele digitariam toda a obra que já foi criada. Em algum momento, todas as letras digitadas em sequência formariam outra palavra. Isso é questão de probabilidade.